Igreja, boa noite. Sim, vim aqui para falar sobre dízimos e ofertas. E, de novo, não vou trazer nada de novo, só relembrar uma coisa que a gente já sabe. Aqui, Salmos 24, o primeiro versículo, Davi fala: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele a quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. E a questão é que Deus ele é dono de todas as coisas, de tudo. Quando você chegar na sua casa hoje, você for comer com a sua família, você for entrar no seu quarto, for deitar na sua cama, aquela família, na verdade, é de Deus. Ele está só te dando a oportunidade, está só te emprestando ela, para você cuidar um pouquinho dela. Assim como sua cama, seu quarto e suas coisas. E você ofertar, você trazer essas coisas para a igreja, você não está fazendo um favor para Deus. Você não está tirando algo que é seu e dando para Deus. Você só está devolvendo o que já era de Deus. E sem contar que você dizimar, você ofertar, também é sobre aquilo que eu falei aquela outra vez. Que um dos motivos da gente estar aqui, nós somos sal da terra, sermos geração eleita, é para servir as outras pessoas, é para servir a igreja, é para mostrar o reino de Deus aqui. E tem dentro dos frutos do Espírito, tem lá, a Andréa falou de longanimidade, tem a bondade. E se a gente não praticar essas coisas, a gente vai ter só uma fé morta, porque Tiago já falava que a fé sem ação é morta. Então, você trazer o dízimo, sua oferta aqui, é uma oportunidade que Deus te dá de você estar servindo a igreja, não só com dinheiro. Às vezes, sua oferta pode ser falar com o irmão, pode ser um abraço, um soquinho nessa pandemia de longe. O pessoal que faz trabalho de limpeza da igreja, como o Fred falou aqui, você quer saber como que você pode ofertar na igreja? É só olhar para as suas mãos, que todos nós temos algo que a gente pode compartilhar com a igreja e com as pessoas ao nosso redor. Então, é assim que eu convido vocês para trazer com alegria os dízimos e as ofertas. Amém. Que bênção, né, gente? Depois desse momento de louvor, esse momento de compartilhar, né, o que a Andréia compartilhou conosco, os dízimos, as ofertas também que o Davi agora compartilhou, é uma bênção, né? Amados, antes de começar propriamente no que eu tenho para trazer hoje para nós, eu vou lembrar rapidinho, né, o que a gente falou no mês passado. Porque para a gente entender que nós somos corpo de Cristo, nós temos que entender, primeiro, quem nós somos como identidade. Então, nós vamos lembrar, né, o que nós somos. E nós somos filhos amados do Senhor, como nós vimos no mês passado, né? Então, nós somos filhos amados de Deus. Então, Deus nos trata como filhos. Muitas vezes a gente, né, é meio rebelde e tudo, mas Deus ainda assim nos ama. Então, temos que sempre lembrar quem nós somos. Nós somos filhos amados do Senhor. Queridos, hoje a ideia era trazer sempre essa questão dos princípios do nosso mundo, o princípio do mundo cristão. Primeiro nós falamos de identidade, entendermos quem nós somos no mundo. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós temos uma escolha, lembram? Nós temos um momento que a gente decide se nós vamos servir a Deus ou se nós vamos servir ao mundo. Não tem como eu servir aos dois. Se eu vou escolher ser filho amado do Senhor ou se eu vou escolher ser um escravo do mundo. Nós falamos isso da vez passada. Mas hoje nós vamos falar de unidade, de sermos de sermos corpo de Cristo. Eu vou pedir os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Os versículos, começando lá no versículo 12, indo até o versículo 27. Diz a palavra do Senhor assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também
com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Amém. Amados, vou começar com uma pergunta. Eu gosto, vocês ficam longe, eu vou até vocês, né? Então, vocês ficam longe, eu vou atrás. Amados, vocês são igreja? Uma pergunta, vocês são igreja? Você é igreja, Pedro? Você é uma igreja. Você é uma igreja, Gi? Você é uma igreja. Você é uma igreja, Alessandro? Você é uma igreja. Mas a igreja é você? Eu sou uma igreja, eu sou uma igreja. Mas a igreja sou eu? Sozinho? Não. A igreja não pode ser eu sozinho. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. O que o mundo fala para nós a respeito de cada um de nós individualmente? Salve-se, preserve-se. Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Eu fiz a minha parte. Isso não é problema meu. Isso é problema seu. Isso não me interessa. E uma frase que eu falei no mês passado, né, na ministração aqui sobre identidade. O dia em que você fizer, você será. Não é? É isso que o diabo ensinou. O diabo, na verdade, irmãos, ele não tira Deus da equação. Ele só coloca o Deus no final. No dia em que eu fizer, eu serei. Lembra que a gente fez no mês passado? Somos, cremos e fazemos. Somos filhos amados do Senhor, eu creio nisso e por isso eu faço, porque eu já fui abençoado. Eu não preciso da bênção, eu já recebi. O que eu preciso, Deus já me deu. Então o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer transformar Deus numa expectativa de futuro. Se eu fizer tudo certinho, se eu for um bom jovem, obedecer, fazer tudo direito, eu vou chegar até Deus. Isso é que o diabo quer que vocês pensem, quer que nós pensemos. O diabo, na verdade, ele quer criar uma expectativa. Mas Deus, na verdade, é a nossa perspectiva eterna. Eu não preciso chegar até Deus. Que Deus é esse onipresente, onisciente, que não está no meio de nós. Deus está conosco o tempo inteiro. Deus não é algo que eu vou encontrar no futuro. Deus é a perspectiva do eterno, não a expectativa do futuro.
Então nós temos Deus agora, no meio de nós, aqui junto conosco. O mundo cultua a pessoa, o eu, o meu. Quantas vezes vocês já escutaram assim? Esse é meu direito. É meu direito, é minha necessidade. Enquanto que Deus ensina a nós o quê? O culto ao coletivo, ao bem comum, ao propósito em comum, às nossas necessidades, as necessidades do coletivo, a pensarmos em sermos um. Mas o mundo não. O mundo quer que você se salve. O pastor Paulo Júnior fala muito isso, que a pessoa que quer se salvar, ou se safar, na verdade é um safado, né? Porque ele quer se salvar. Eu não preciso me salvar, Deus já me salvou, você já está salvo, você não precisa disso. Você já sabe que você é filho amado do Senhor, você não precisa disso, você já foi abençoado, o que você precisa, Deus já te deu. Você não precisa de mais nada. Você não precisa pensar em si. Mas você tem que pensar no coletivo, no nós. É isso que nós temos que pensar. E desde quando existe isso? Desde o princípio. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, diz o seguinte: então disse Deus, façamos. Com quem que Deus estava conversando? Façamos o homem. Com quem que Deus estava conversando? Façamos, velho. Está conversando com alguém, não é não? Deus ao mesmo tempo é um, ao mesmo tempo é três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não fala, façamos um homem. Ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Antes da queda não existia Adão e Eva, era só Adão. Era um. Era somente um. Não existia Adão e Eva. Era somente Adão, homem e mulher, ele os criou. Então é o homem, é façamos. O eu não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o nós. O eu jamais vai ser a imagem de Deus. Deus não é um. Deus é três e ao mesmo tempo é um. Mas como assim Deus é três e ao mesmo tempo é um? Porque Deus não é uma soma, um, mais um, que dão três. Deus é uma multiplicação, um, que dá um. A única conta que Deus nos ensinou foi a multiplicação. Deus não ensinou a subtrair, Deus não ensinou a dividir, Deus não ensinou a somar, Deus ensinou a multiplicar. Quem ensinou as outras operações matemáticas não foi Deus. Quem é que ensina para você que você tem que guardar aquilo que você ganhou? Nossa, ganhei um tênis novo, uma camiseta nova, um perfume. Não, isso aqui eu vou guardar. Deus tem uma maneira interessante de fazer as coisas, né? Tudo que você coloca na mão de Deus, Ele dá graça e reparte, né? O diabo manda você fazer o quê? Guarde. Guarde para si, para aquele momento especial, só seu. Aquele momento que você está lá, você com você mesmo, você consigo mesmo. Deus não. Deus não ensina outra coisa que não seja multiplicar. Outro versículo marcante lá no começo, para a gente entender que a unidade vem desde o começo, desde o princípio, está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, uma mulher, que o auxilie e lhe corresponda. Então, desde o princípio, gente, Deus já falava para nós, não é bom que sejamos só.
Nós não nascemos para sermos sozinhos. Vocês acham que Deus criou o homem para quê? Ele tinha uma crise de identidade, é um ser com uma crise de identidade que não gostava de ficar sozinho? Então vou criar aqui um pessoal aqui para me adorar. Não, Deus não é um ser com crise de identidade que resolveu criar o homem. Ele criou o homem para ter uma quê? Uma família, uma relação. Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente. Ele não precisa. A gente é que precisa de Deus. Deus não precisa de nós, né? O nosso Deus é um Deus relacional. O Evangelho é relacional. Deus só é conhecido na relação. Não tem como Deus ser conhecido no eu sozinho. Outro versículo que exemplifica isso, Mateus 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Tem como você se reunir consigo mesmo? Hoje eu vou fazer uma reunião, eu comigo mesmo, uma festinha, eu comigo mesmo. Tem como? Não tem como. Não tem como. E aí vem algumas dúvidas. É errado eu orar sozinho? É errado eu chegar em casa e orar sozinho? Não, absolutamente não. Mas esse é um dos motivos, a relação, de que nós temos que ir à igreja. É ótimo estar aqui na rede social, falando no Instagram, falando no YouTube. É ótimo estar atingindo pessoas que não estão aqui, que não podem estar aqui hoje, que estão do outro lado do mundo talvez. É ótimo poder fazer isso. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas jamais isso vai substituir o que nós temos aqui. Por que nós caminhamos juntos, irmãos? Porque quando um tropeça, o outro está do lado para ajudar a levantar. Tem como um cego guiar outro cego? Não tem. Então é por isso que a gente caminha junto, por isso que Deus criou a relação, é por isso que nós temos a relação, é por isso que temos que ir à igreja. Mas não é errado você chegar em casa e orar, não é errado o dia que não deu para você vir, você fazer uma oração, assistir o culto online. Essas coisas não se subtraem, elas se somam. Então não está errado eu chegar em casa e fazer uma oração. Nós somos um com Cristo. Apenas um. Todos nós somos chamados a ser Cristo. Cristo na vida do outro. Se sacrificar pelo próximo, sacrificar pelo irmão, pela família, pela relação. Cristo, Jesus Cristo é o cabeça. E nós, o corpo, somos a sua igreja. A sua igreja é o corpo. Agora eu pergunto a vocês já viram a cabeça sem corpo? Um corpo sem cabeça? Existe mula sem cabeça? Tem como uma cabeça viver sem um corpo viver sem uma cabeça? Não tem como. Vamos pegar um exemplo mais simples. Deus fala lá da videira, certo? Tem como um fruto sobreviver desligado da videira? Eu vou arrancar aqui o fruto da videira, vou arrancar aqui uma uva, jogar ela aqui no chão, sobrevive aí. Ela sobrevive? Não. Ela tem que estar ligada à videira, aos ramos. O fruto não sobrevive fora da videira. Não tem como. Assim como nós não sobreviveremos se não estivermos ligados ao corpo. Se você não está ligado ao corpo de Cristo, você permanece morto. Você não ressuscitou com Ele. É por isso que temos que continuar ligado. Na oração que Jesus nos ensinou, como que seria então para o indivíduo? Como que seria a oração para a pessoa que pensa só em si, que não quer estar ligado ao corpo? Pai meu, que estás no céu, venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade. O pão meu de cada dia nos dai hoje. Perdoai as minhas ofensas e não me deixe cair sozinho em tentação, mas livra-me do mal.
Não é assim que Jesus nos ensinou, foi? O Pai é nosso. O pão é nosso. Ele vai nos livrar, é feita a vontade dele, não a minha. Ele vai perdoar as nossas ofensas e não as minhas. Ele vai nos livrar e não vai livrar a mim sozinho. Agora, quando eu falo que a gente tem que ser um com Cristo, significa que a gente tem que ser tudo igual? Significa que a gente tem que ser igualzinho uns aos outros? A gente tem que ser igualzinho, robozinho, um igualzinho ao outro. Significa, gente? Não. Assim como o texto que nós lemos lá em Coríntios fala, se o corpo for toda orelha, o que vai ser do olfato? É a mesma coisa da mão direita, a mão direita não quer trabalhar não, só a esquerda. Esse corpo aqui só tem mão direita, não tem jeito. Não tem como. Nós não somos iguais, mas nós temos um mesmo propósito. Não tem parte mais importante, não tem prego que se destaca. Tem até, eu falei com a Jana, eu não sei se eu vou falar isso lá na igreja, mas eu vou falar. Tem até um conto, né, que é o seguinte, diz que estava lá o cérebro e o coração disputando para ver quem era mais importante. E o cérebro virou para o coração e falou assim, sem mim, você não existe. Porque se eu parar aqui, você não consegue pensar, você não consegue tomar uma decisão, você não sabe fazer nada. Você não tem consciência, não sabe fazer nada não, rapaz. Aí o coração virou para o cérebro e falou assim, como não? Se eu parar de bater, o que vai ser de você, rapaz? Se eu não jogar sangue em cima, o que você faz? Vai fazer o quê? Você consegue fazer alguma coisa sem mim? Você não faz nada sem mim não, rapaz. Sou muito mais importante que você. E ouvindo essa discussão lá, cérebro brigando com o coração brigando com o cérebro, o intestino caladinho, resolveu parar de funcionar. Aí o cérebro começou a ficar meio esquisito, começou a cabeça a não pensar direito, o coração começou a ficar acelerado, começaram a ficar desesperados. Eu falei, tá vendo aí, se eu parar de funcionar, vocês dois não servem para nada. Ou seja, gente, não há parte do corpo mais importante. Não existe ninguém aqui dentro mais importante que a outra pessoa. Todos somos importantes perante Deus. Não existe nada. Assim como, por exemplo, as células. Cada célula tem uma função. A célula do cérebro não faz, por exemplo, a que a do coração faz. A do coração não faz, a que a do intestino faz. Outros exemplos, os órgãos. Tem como o pulmão fazer a digestão? Não tem. Tem como o pé respirar? Não tem. Tem como o ouvido enxergar? Não tem. Outros exemplos, um exército. Exército é tudo soldado? Não. Tem o soldado, tem o sargento, tem o cara que faz as estratégias. Uma empresa, você vai trabalhar numa empresa, não tem o cara que está lá na linha de produção, não tem o gerente, não tem o cara do marketing, não tem? Não tem o cara do financeiro, numa colmeia, não tem as abelhas que fazem o mel, outras que fazem a cera, não tem a rainha. Um time de futebol, são 11 goleiros? Não estou podendo falar muito de futebol não, mas... time de futebol são 11 goleiros? Pensa se todo mundo fosse jogar no gol, como é que fazia? Não tinha jeito, né? 11 zagueiros. Como é que faz gol? Tem jeito. Só que todos têm o mesmo propósito, são diferentes. Tem atacante, tem zagueiro, tem goleiro, mas todos querem o quê? Ganhar o jogo. A empresa, cada um na sua função, eles querem produzir. No exército, cada um na sua função, querem ganhar a batalha. Na colmeia, cada abelha tem sua função. Elas querem fazer o quê? Produzir o mel, produzir a geleia real, a cera. Unidade não é uniformidade. Prestem atenção, de novo. Unidade não é uniformidade.
Somos diferentes, mas temos um mesmo propósito. Caminhamos na mesma direção. Temos o mesmo Pai. É por isso que quando a gente junta dois iguais, não pode ter fruto. Trazendo isso para a nossa vida. Quando a gente junta duas pessoas de mesmo gênero, delas sai um fruto? Tem como sair um fruto de duas pessoas do mesmo gênero? Tem? Não. A diversidade só surge quando temos pessoas diferentes. Somente a diversidade vai gerar fruto. Se forem iguais, não tem como. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a gente não funciona sozinho. Somos muitos, cada um com uma função, cada um com um trabalho. E cada um de nós tem um dom dado por Deus. Lá em Coríntios, continua falando, depois em Coríntios 12, continua falando, tem os apóstolos, tem os pastores, os mestres, os evangelistas e os profetas. Quem que era tudo isso ao mesmo tempo? Jesus. A cada um de nós foi dado um desses dons, que se manifestam de maneiras diferentes. Temos as pessoas que são do ensino, que ensinam a palavra, tem as pessoas que revelam a palavra, cada um na sua função, cada um de nós tem um pouco desse dom, de algum desses dons. Algumas pessoas manifestam até mais de um. Só que como que eu vou revelar um dom desse sozinho? Tem como eu ser profeta de mim mesmo? Eu vou profetizar na minha vida aqui agora. Ó, Frederico, você vai... Tem como? Eu ser mestre de mim mesmo? Tem, gente? Tem como a gente revelar o dom sozinho para nós mesmos? Aí você vai lá no espelho, conversa consigo mesmo, revela para você o dom. Se alguém te ver fazendo isso, é provável que você acorde ou sedado ou amarrado numa cama, né? Não é muito normal uma coisa dessa, né? Então os dons, gente, eles só vão ser manifestos na coletividade. E também, gente, dentro de uma igreja, dentro de um corpo, não pode ter simplesmente um único dom crescendo. Uma igreja que só tem profeta, um corpo que só tem profeta, só manifesta dom de profecia, vai para frente? Não vai. Precisa de diversidade de dons também. Deus nos deu diferentes dons para isso. É como se fosse um câncer. O que é um câncer? Quem sabe o que é um câncer? Câncer é uma célula que cresce desordenadamente, muito rápido, e não deixa outras crescerem. Isso é um câncer, é uma doença que tem que ser combatida. Do mesmo modo, amados, se nós somos um em Cristo, se nós somos um corpo, quando alguém ou parte desse corpo está doente, o corpo inteiro sofre. Quando você tem uma infecção de garganta, Vitória, quando você tem uma infecção de garganta, que é muito comum em pessoas pequenas assim como você, né? Quando tem infecção de garganta, não tem dor, não tem febre, não tem mal-estar, o corpo inteiro sente. Mas o problema é lá na garganta, ué. Por que o corpo está sentindo? Porque nós somos um. Então, se nós estamos aqui reunidos enquanto igreja, e parte de nós não está bem, o corpo não pode estar bem. Se você faz parte desse corpo aqui, e parte de você, parte de nós, não está bem, não pode estar bem tudo. Senão você não é parte desse corpo. Se você não sente isso pelo teu irmão aí do lado, você não faz parte desse corpo. Repensa bem. Pensa bem. Então, quando parte do corpo adoece,
Nós todos adoecemos, o corpo inteiro adoece. Nós somos um em Cristo, apenas um. É por isso que nós falamos o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É por isso que é Cristo em nós, não é Cristo em mim, não é Cristo em você, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, amados, para a gente resumir tudo isso que a gente falou hoje, nós somos a igreja. Cada um de nós é uma igreja, mas nós isoladamente não somos a igreja. Eu sou igreja, mas a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Somos um, mas não somos iguais. Somos diferentes, somos uniformes. Não somos uniformes, perdão, mas somos uma unidade. Temos um único propósito. Temos dons, cada um de nós tem dons dado pelo Espírito Santo, dado por Deus, que se manifestam somente na coletividade. Não tem como eu manifestar um dom sozinho. Nós somos um em Cristo. E para finalizar, amados, eu queria deixar para vocês 2 versículos. O primeiro está lá em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Pai, a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um versículo, eu chamo isso aqui, quando a gente fala numa reunião, isso é o take home messages, né? São as mensagens para a gente levar para casa, para a gente meditar nelas. O outro é o Salmo 133, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, amados, que nós saibamos vivermos em unidade, em união, sendo um em Cristo. Nós somos um em Cristo, sabendo respeitar que somos diferentes, sim. A cada um de nós foi dado um dom diferente, a cada um de nós foi dado alguma coisa diferente, mas temos o mesmo propósito, que é sermos uma unidade em Cristo. E quanto mais juntos estivermos, mais unidos nesse propósito estivermos, mais forte seremos, e o diabo não poderá nunca nada contra nós. Que Deus possa iluminar cada um de nós e possa fazer com que essa palavra queime no nosso coração. E que nós cada vez mais sejamos um em Cristo Jesus. Amém? Jana?